Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula do componente curricular Sociologia. Componente este que integra a prova de Ciências Humanas do Enem. Porque a finalidade dessas nossas videoaulas é contribuir com o seu aprendizado para que assim você tenha todo o domínio de conteúdo e toda a tranquilidade necessária para que brevemente você possa responder à prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E nós temos um material de suporte para as nossas videoaulas. Material este que você já sabe e que você já conhece, mas não custa nada reforçar. Vamos visualizar em tela, é o livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, referente ao primeiro ano do ensino médio. Então é necessário que você faça o acompanhamento das questões que são trabalhadas ao longo das videoaulas de Sociologia. Eu sempre estou indicando qual a questão e qual o número da página, justamente para que você possa fazer o melhor acompanhamento de onde você estiver. E esta é uma videoaula em que nós estamos em uma sequência de conteúdos em que nós estamos tratando a respeito das relações do Estado com os movimentos sociais. E nesta videoaula de hoje, eu quero focar bem nessa questão dos movimentos sociais. Então, visualize em tela, nós temos aí um esqueminha, vocês estão observando bem na parte superior, nós temos movimentos sociais e bem abaixo nós temos movimentos tradicionais e do outro lado movimentos contemporâneos, porque nós podemos, digamos assim, classificar ou dividir os movimentos sociais dessa maneira. Então vamos entender. Conforme eu já mencionei em videoaulas anteriores e com base até mesmo nos nossos exercitandos, os movimentos sociais, eles acabam, digamos assim, refletindo ações de resistência. Nós temos uma ordem estabelecida e essa ordem, por vezes, ela precisa ser questionada. Mas é um questionamento aleatório? É um questionamento sem uma causa? É um questionamento sem uma pauta? Não, não nesse sentido. Todo movimento social, ele tem a sua bandeira de atuação, ele defende alguma coisa, há uma justificativa, há um fundamento para que um movimento social ele possa vir a existir. Por isso que nós temos, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, várias organizações, vários movimentos sociais. E nós também temos que ter a clareza que a origem desses movimentos sociais parte da sociedade civil. São aquelas pessoas, são aquelas parcelas da sociedade, são os grupos sociais que estão em uma condição de desvantagem social. Seja pela discriminação, seja pelas condições econômicas, seja pelo direito que for, que no caso está sendo violado, não atendido. Daí, organiza-se para buscar a efetividade desses direitos. Quando nós vamos na efetividade dos movimentos sociais, aliás, efetividade não. Quando nós vamos buscar a historicidade dos movimentos sociais, e voltando aqui ao nosso esqueminha, eu chamo de movimento social tradicional os sindicatos, que perduram até os nossos dias atuais. O sindicalismo foi uma das primeiras organizações, né? No caso da classe trabalhadora, à época da Revolução Industrial.
E quer queira, quer não, desde a Revolução Industrial Clássica até os nossos dias atuais, nós temos a presença do sindicalismo. Várias categorias profissionais, elas são representadas porque os seus trabalhadores, aquela categoria de trabalhadores, está estruturada em torno de um sindicato. E o sindicato, independente da categoria de profissionais que ele representa, ele trata a respeito do quê? Das relações de trabalho. Muitas das vezes, os trabalhadores eles precisam estabelecer uma mesa de negociação para reivindicar melhorias nas condições de trabalho e, principalmente, melhorias, digamos assim, no que diz respeito aos seus salários, além das condições de trabalho que eu mencionei agora há pouco. O que é que nós vamos entender como movimentos sociais contemporâneos? Os movimentos sociais contemporâneos, eles irão, digamos assim, contemplar pautas que estão associadas a questões sociais. Pautas que estão fugindo desse tradicionalismo que existe nos movimentos sociais, que está vinculado às relações de trabalho. Ou seja, então, além do sindicalismo, que é um tipo de movimento social, outras pautas começaram, digamos assim, a emergir, porque fazem referência à dinâmica da vida em sociedade. E agora eu trago alguns exemplos para vocês através de imagens. Um é o movimento negro, bem abaixo vocês estão, né? Fazendo a leitura que o movimento negro ele acaba lutando contra o racismo, que é um problema social existente, que é um problema social que acaba externalizando violência em relação à população negra existente na sociedade. Avançando, nós temos aí o arco-íris, o coraçãozinho com as mãos, né? E esse arco-íris, ele é emblemático porque ele faz referência ao movimento LGBTQIA+, o respeito à diversidade das identidades de gênero e o não preconceito em relação a esse tipo de população. Vamos avançando. Temos aí, várias mãos erguidas, e aí nós temos lá na bandeirinha os sinais que fazem referência a gênero, homens e mulheres. Quer queira, quer não, nós ainda vivemos em uma sociedade eminentemente patriarcal, então há uma diferenciação. Há uma desigualdade de gênero, onde o gênero masculino, ele subjuga o gênero feminino. E nós vamos perceber isso de diferentes formas. Na violência doméstica que é exercida contra a mulher, no mercado de trabalho, quando mulheres que exercem a mesma função que homens ganham menos do que eles. Vamos avançar com outro exemplo? Nós temos os movimentos ambientais, ou seja, os movimentos sociais que tomam como bandeira de luta a causa ambiental propriamente dita, ou seja, o meio ambiente, a questão do zelo, a preocupação com a fauna e com a flora até então existente. Ou seja, nós precisamos de um meio ambiente que ele seja salutar para todos nós. Precisamos respirar um ar que seja saudável, porque contribui com a nossa saúde, e não um ar poluído, cheio de gases e assim sucessivamente. Os movimentos sociais que eu acabei de exemplificar a todos vocês são apenas alguns exemplos, porque você pode, inclusive, pesquisar outros movimentos sociais até então existentes e você vai encontrar outros que não foram mencionados ao longo desta videoaula. Agora nós vamos avançar e vamos começar o exercitando da nossa videoaula. Então vamos lá. Fazendo uso do nosso livro didático, questão 20, que está na página 187. Percebam que o enunciado da questão, ele tem duas citações. Uma citação, da Declaração Universal de Direitos Humanos
E outra citação, que inclusive eu já mencionei em videoaulas anteriores, se reportando à Constituição Brasileira de 1988. Eu vou fazer a leitura pausada desses dois textos e aí vocês vão perceber o quê? Eles estão redigidos de maneira diferenciada, cada um tem a sua redação, mas vocês vão perceber que na essência eles estão tratando da mesma coisa. Então vamos lá. Artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Percebam que a Constituição ela acaba sendo mais específica, porque ela menciona, digamos assim, alguns direitos. Mas tanto o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, como também o artigo 5º da Constituição Brasileira, eles tratam a respeito da pessoa humana. Não especifica se é católico ou se é evangélico, não especifica se é negro ou se é branco, se é índio, não especifica se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é bissexual e assim sucessivamente. Essas diferenças, elas são percebidas na nossa convivência em sociedade. Os documentos tratam de pessoas. E como pessoas, todos têm direito e pela sua existência devem ser tratados dignamente. Vamos avançar agora. Vamos observar o comando da questão e as possibilidades de resposta. Os conteúdos dos artigos acima, que na verdade os artigos que foram lidos na projeção anterior, refletem as bases de qual pensamento filosófico desenvolvido no século XVIII? Letra A, o liberalismo, conjunto de ideias que propunha a defesa da paz entre os povos pela ação do domínio religioso. Letra B, o mercantilismo, cujas concepções econômicas favoreciam a interferência estatal nos assuntos individuais e públicos. Letra C, o iluminismo, cujos princípios básicos expressavam o apoio às liberdades individuais, independentemente de barreiras nacionais ou étnicas. Letra D, o marxismo, que apregoava a igualdade social como o princípio mais relevante do que é a liberdade. E letra E, o nacionalismo, que defendia que o Estado deveria proteger exclusivamente os direitos dos cidadãos natos. Vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra C, o iluminismo, cujos princípios básicos expressavam o apoio às liberdades individuais, independente de barreiras nacionais ou étnicas. O iluminismo, que também ficou conhecido como a época das luzes, no sentido de trazer um conhecimento absolutamente alicerçado na ciência, superando preconceitos, superando visões limitadas, superando um tipo de conhecimento que foi o conhecimento religioso que perdurou durante muito tempo e acabou, durante todo esse tempo, influenciando as concepções da humanidade. Vamos avançar para a nossa próxima questão? Está expressa, aliás, é a questão do Enem de 2017. Essa questão, ela não está contida no livro. Vamos lá? Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então,
a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Letra A. A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava: letra A. Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. B. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. Letra C. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Letra D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Letra E. Lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Antes de nós gabaritarmos essa questão, vamos aqui analisar primeiro essa lógica dos direitos humanos. Infelizmente, no Brasil, existe uma cultura, existe um entendimento muito comum e, ao mesmo tempo, negativo a respeito dos direitos humanos. É muito comum nós ouvirmos assim: os direitos humanos eles existem para proteger bandido. Isso é uma visão completamente equivocada. Na questão anterior do nosso exercitando, nós fizemos a leitura e nós compreendemos o primeiro artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 5º da nossa Constituição Federal. E lá está dizendo: todos são iguais perante a lei. Artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos trata a respeito da pessoa. Por mais que uma pessoa ela seja criminosa e por mais que isso seja difícil de assimilar, o crime não anula a questão do direito. A questão da dignidade, ela deve existir. Com isso, eu não estou justificando comportamentos que atentam contra a harmonia social e que violam as nossas leis. Mas nós vivemos num Estado democrático de direito e não podemos agir com tanta severidade assim, de maneiras e de formas abusivas. As punições e as responsabilizações, elas devem acontecer conforme aquilo que está previsto em lei. Então, todo e qualquer direito, ele é um direito humano. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à cultura, dentre outros exemplos que eu poderia aqui mencionar. Então, direitos humanos não se trata de uma legislação à parte diferenciada da legislação que atualmente existe para atender um público específico. Repito, todas as leis que existem no nosso país e que concedem a todos os cidadãos direitos devem ser observadas porque essa é a compreensão correta como direitos humanos. Só que diariamente nós temos violações. O próprio Estado, ele é um violador de direitos, Então, todos os dias, quando a sua mãe vai lá no postinho de saúde, 4 horas da manhã, olha o direito sendo violado, desrespeitado a condição de cidadania dela. Quando uma vaga na escola ela é negada para uma pessoa que quer estudar, percebam a violação de direitos. Quando você chega em algum órgão público em que você é destratado, em que você é desrespeitado, porque existe hoje a violência institucional, vejam só a violação de direitos. Então, diariamente, os nossos direitos eles podem ser violados. Então, quando nós falamos na Declaração Universal de Direitos Humanos, existem acontecimentos históricos que foram em massa, que são exemplos lamentáveis da historicidade da vida em sociedade e que mostram justamente essa violação.
Então vamos observar, com base no comentário, qual é a alternativa correta. Está expressa na letra D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Infelizmente, o nazismo foi uma experiência muito ruim e um dos grandes exemplos para o mundo no que diz respeito à violação de direitos humanos, acima de tudo. Prezados alunos, eu finalizo esta videoaula, mas não deixe de acessar a nossa plataforma. O link está aparecendo a todos vocês logo aqui abaixo da tela. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.